E hoje, na nossa quarta palestra, nós vamos falar sobre criatividade. Quem aqui precisa ser mais criativo? A criatividade é uma capacidade espiritual. Eu quero ler com você um texto que está aqui em Efésios, no capítulo 4, versículos 7 e 8, dizem assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Pode se assentar. No início da nossa palestra de hoje eu quero falar para você que a criatividade é um dom de Deus. A criatividade é o dom de criar. Como o próprio nome, como o próprio substantivo sugere, ser alguém criativo é ser alguém com a capacidade criadora. E nós sabemos que Deus tem essa capacidade absoluta, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. E Ele deu ao homem também essa capacidade especial. E se a criatividade é um dom, isso significa que ele precisa de ser desenvolvido nas nossas vidas. Todos nós nascemos com a capacidade da criatividade, mas o que acontece muitas vezes é que nós não desenvolvemos esse dom, por comodismo, por timidez. Muitas vezes nós sufocamos a nossa criatividade, nós vivenciamos experiências que não foram tão positivas, e isso rompeu a nossa capacidade criativa. Mas Deus te deu essa capacidade, Deus te deu esse dom, o dom de ser criativo, o dom de criar, o dom de buscar caminhos, o dom de sair do lugar comum. E o homem criativo é exatamente esse homem, capaz de buscar alternativas, capaz de ter soluções, enquanto a maioria das pessoas apenas enxerga os problemas. E a pessoa criativa, ela é aquela que sempre enxerga oportunidades. E para você ser uma pessoa criativa, você precisa exercitar todos os dons que Deus te deu. Isso é a criatividade. É você pegar os teus talentos, as tuas capacidades, é você pegar as tuas aptidões e colocá-las em prática. Você não foi criado para ser um coveiro de dons. Você não foi criado para enterrar as habilidades que Deus te deu. Mas o Senhor te fez uma pessoa especial. Deus te fez uma pessoa cheia de qualidades, cheia de boas características. Para quê? Para que você exercite o teu potencial. E nesses anos de ministério, nós nos deparamos com milhares de pessoas que estão com a sua capacidade enlatada, que estão com os seus talentos enterrados, que estão com o seu potencial completamente subjugado. Por quê? Porque permitiram com que o exercício dos dons deixasse de acontecer. Porque foram pessoas sufocadas e que deixaram de praticar o bem que há dentro de si. E eu quero hoje que você entenda algo no teu espírito. Você é uma pessoa diferenciada. Deus te fez uma pessoa extremamente capacitada para o teu propósito. Deus te capacitou para a tua razão de viver. Deus te capacitou para a tua vocação. Voltando à nossa primeira palestra, quando você é consciente do teu propósito, do teu chamado,
do teu motivo, você então enxerga em você as armas, os instrumentos, as ferramentas, para que você possa exercitar o propósito para o qual você nasceu e foi chamado. E eu espero que você, nas nossas palestras, tenha aprimorado e até mesmo descoberto qual é realmente o teu chamado, o teu propósito profissional, o teu propósito familiar, o teu propósito ministerial. E quando eu enxergo qual é o meu propósito, eu começo a enxergar as ferramentas que Deus me deu. Porque quando Deus dá um propósito a alguém, Ele não envia desprotegido. Se Deus te deu um propósito de você ser, por exemplo, vendedor, Ele com certeza não te deu um espírito tímido. Juntamente com a capacidade, o propósito de trabalhar com vendas, Deus colocou em você o dom de ser um vendedor. E a criatividade vai te fazer desenvolver esse dom, para que você seja um vendedor diferenciado. Se Deus te levantou com o propósito de você falar para as pessoas, de você ser, por exemplo, um pastor, um bispo, de você ser um palestrante, com certeza, se esse é o teu propósito, Deus já te deu os dons necessários, as ferramentas necessárias. Porque sempre que Deus te coloca numa missão, Ele te dá capacidade para isso. Porque o projeto de Deus para a tua vida tem nome. E o projeto de Deus para a tua vida é o sucesso. E você só pode ser bem-sucedido se você tiver instrumentos para realizar o teu propósito. E quem te deu esses instrumentos foi o Senhor. O teu desafio é exercitar as ferramentas, os dons que Deus te deu. E o caminho para isso acontecer é o caminho da criatividade. Quanto mais criativo você for, mais os teus dons vão florescer. Quanto mais criativo você for, mais facilidade você vai ter para realizar os teus objetivos. Quanto mais criativo você for, melhor o teu tempo será aproveitado, porque a criatividade é esse exercício vitorioso. E eu quero declarar que você vai ser uma pessoa altamente criativa, e você vai ver o talento, a capacidade, as marcas de Deus florescendo na tua vida dia após dia. E eu quero agora que você entenda um conceito de criatividade, que é o pensamento crítico e o pensamento criativo. O que é o pensamento crítico? É alguém que reclama de tudo. Não. A crítica nesse sentido é a crítica positiva, construtiva. O pensamento crítico é uma ideia original, é um conceito, é uma constatação. Então todos nós podemos ter um pensamento crítico. Por exemplo, quem aqui torce para o Galo, levante a mão. A maioria torce para o Galo. Tá certo então. Quem torce para o Cruzeiro, levante a mão. Só 2, 3 pessoas? O Fabão nem levantou a mão, está meio chateado com o Cruzeiro, Fabão. Então, vamos dar um exemplo aqui sobre um pensamento crítico. O Galo nesse fim de semana ganhou, né? Ganhou de quanto? 2-0. Jogou contra qual vento? Curitiba. Né? Quem achou aqui que o Galo jogou bem? Levante a mão. Jogou bem? Por que você acha, Cristiano, que o Galo jogou bem? Primeiro porque ganhou. Ao longo do jogo criou chances e poderia até ter ganhado demais. Né? Então, esse é um pensamento crítico. Ele tem uma análise. Ele tem uma constatação. O Galo jogou bem. Por quê? Dominou o jogo todo, poderia ter feito mais gols, o adversário não trouxe perigo. Ele criou um pensamento crítico.
E todos nós temos pensamentos críticos. Todos nós criamos conceitos, temos ideias, temos argumentos, temos a nossa opinião, temos o nosso porquê das coisas. Agora, nós não podemos limitar a nossa vida em conceitos. Nós não podemos limitar a nossa vida em constatações. Para isso, existe o pensamento criativo. O que é o pensamento criativo? É a maneira que você desenvolve a ideia que você concebeu. O pensamento criativo vai te levar a aplicar aquilo que está na tua mente. Vai te dar o caminho para você exercitar aquilo que você conceituou. Então, tem gente que só tem pensamento crítico. Tem gente também que só tem pensamento criativo. E só fica buscando a fórmula da Coca-Cola. A pessoa de sucesso é aquela que consegue fazer o quê? Unir o pensamento crítico ao pensamento criativo. E essa junção vai produzir um resultado de sucesso. Essa junção vai fazer com que você tenha atitudes bem-sucedidas. Quando você tem um conceito e quando você busca um caminho realizador, você então está exercitando a tua criatividade. Você está se tornando uma pessoa criativa. E o que mais nós precisamos nos dias de hoje, no mercado de trabalho, o que mais nós precisamos na igreja, o que mais as famílias precisam dentro de casa, porque se os pais não forem criativos, os filhos vão se perder na loucura do mundo. Se você não for uma pessoa criativa no teu trabalho, você vai ser ultrapassado por alguém muito facilmente. Se você não for criativo no teu ministério, você vai cair na pior coisa que existe, que é a rotina. A criatividade é um fator primordial para que você esteja sempre operante, para que você esteja sempre realizando, para que você esteja sempre a todo o teu potencial. E a criatividade é o combustível em que você une o pensamento crítico ao pensamento criativo e vai desenvolver grandes coisas na tua vida. E agora, eu vou mostrar para você aqui os fatores que te levam à criatividade. A criatividade está em você, mas ela precisa ser explorada, ela precisa ser estimulada. E em muitos casos, a criatividade é o produto do nosso potencial. Não está aparecendo aí? Dá mais um clique aí. Opa! Voltou? Não apareceu. Testamos, não? Testamos. Falhou agora, então. Então mantém esse aí e eu vou falar aqui para você. Existem variáveis que vão exercitar o teu pensamento criativo. E agora eu vou precisar dessa criatividade para você poder enxergar aqui o que eu preparei. Espera aí, queridos, pessoal que está gravando aí, veja só o que é a criatividade no momento em que as coisas não acontecem como você esperava. Está aí já no teu WhatsApp, Luiz. Pode colocar a imagem direto aqui, sai dessa tela, joga ela inteira. Mas tem tudo a ver, na verdade foi de propósito. Isso aqui foi estudado, ensaiado para esse momento específico, tá bom? Que essa situação é uma situação geradora de criatividade. Onde há um problema e o meu pensamento criativo, ele precisa ser estimulado. O meu pensamento criativo precisa de ser forjado. E o teu pensamento criativo, ele nasce, primeiro, com as variáveis cognitivas. O que é uma variável cognitiva? É aquilo que está no teu sentimento, é aquilo que está no teu intelecto. Então o que vai compor o teu pensamento criativo? Primeiro, a tua inteligência. Nós estamos aqui na UAI, a Unidade Apostólica de Inteligência. Então quanto mais inteligente você for, maior vai ser o teu pensamento criativo. A criatividade está ligada à inteligência. A segunda coisa, a inteligência
ou melhor, a criatividade, ela está ligada aos teus conhecimentos. Então, quanto mais você agregar conhecimento, mais criativo você vai ser. Quanto mais coisas você conhecer, maior vai ser o teu campo de criatividade. Maior vai ser as tuas possibilidades criativas. Outro fator cognitivo são as tuas destrezas técnicas, as tuas habilidades. Então, por exemplo, você fez um curso de artesanato e você criou e ganhou essa habilidade. Então, o que vai acontecer com essa habilidade técnica do artesanato? Você vai poder desenvolver coisas mais criativas. Você fez um curso, por exemplo, de marketing. E esse curso te deu destrezas, habilidades. Para quê? Para você aplicar no teu trabalho. Então, quanto mais técnico, quanto mais hábil você for, conseguimos aqui? Muito bem. Então, quanto mais hábil, quanto mais técnico você for, maior vai ser a tua criatividade. Outro fator é o talento. Se você aplica o teu talento naquilo que você faz, você vai ter um campo enorme para desenvolver a tua criatividade. Note que as variáveis cognitivas, elas influenciam diretamente o teu rendimento criativo. O segundo fator é a variável situacional. O que é isso? A ocasião faz o criativo. Então, como nós ensaiamos aqui a falha do nosso slide, essa falha me obriga a ser criativo, que não é uma falha, foi combinado. Então isso me obriga a buscar a criatividade, e a criatividade não é somente eu vir aqui e fazer um desenho bonito. A criatividade é, diante do problema, qual o caminho que eu encontro para a solução. E nós encontramos o caminho, que já estava combinado. Isso aqui foi uma saída criativa. Então, quais as situações que geram a criatividade? Primeiro, um fator político e social. Então, dependendo da conjuntura que você vive, você vai ter que ser mais ou menos criativo. Digamos que nesses dias o brasileiro tem que ser extremamente criativo. É ou não é verdade? E nós temos inúmeros exemplos de empresas absolutamente bem-sucedidas que nasceram do nada, que nasceram num momento de crise, que nasceram muitas vezes de uma perda de emprego. E a pessoa demitida começou um negócio, foi altamente criativo, quer dizer, ele foi forçado por uma situação, ele foi levado por um problema. E eu posso te falar uma coisa, o problema é um grande gerador de criatividade para nós. Muitas pessoas pegam o problema e vão lá para o cemitério. Mas aquele que é bem-sucedido, ele pega da situação problemática a oportunidade para exercitar a criatividade. E você vai ser uma dessas pessoas que vai enxergar nas lutas, as adversidades, a oportunidade de você criar algo novo, de você buscar um novo caminho, de você conhecer alternativas. E a terceira coisa que contribui para o teu rendimento criativo são as variáveis de personalidade. Então olha só que curioso, 3 coisas estimulam você a ser criativo. Uma coisa, ela independe daquilo que você é. A outra coisa é um fator externo a você. E a terceira coisa, ela é gerada por você. Então, as variáveis de personalidade, elas são geradas por você. É você que vai gerar a tua motivação. Você é o responsável por isso.
Eu estou desmotivado com a minha empresa. Motive-se. Eu estou desmotivado com o meu ministério. Passe a se motivar. Eu estou desmotivado com o meu casamento. Busque motivação. Por quê? Porque essa variável está nas tuas mãos. Você pode não mudar a realidade econômica de um país, mas você pode mudar o sentimento do teu coração. Você é o responsável pela tua autoconfiança. Então, quanto mais confiante você for, mais liberdade você vai ter para criar. Quanto mais confiante você for, mais você vai ter liberdade para ter boas ideias. Quanto mais confiante você for, mais a tua criatividade vai aflorar. Ao passo que se você não é uma pessoa confiante, você sempre vai esperar de alguém a direção para você fazer algo. Se você não é uma pessoa confiante, você sempre vai transferir para o outro a responsabilidade de decidir o teu amanhã. Mas se você confiar em você mesmo, no seu potencial, se você confiar em Deus, certamente o Senhor vai te entregar as rédeas da tua vida. E você vai definir os teus próximos passos. De que maneira? De uma maneira absolutamente criativa. E a última coisa, nas variáveis da personalidade, é o inconformismo. É a capacidade que você tem de sair da forma. Ser inconformado é você sair do formato original. É você sair daquele estereótipo. O inconformado é aquele que rompeu limites. Como Paulo fala aos Romanos. Renove o teu entendimento, para que você experimente a vontade de Deus. Não se conforme com o presente século. Não viva na forma que as pessoas estão determinando. Não aceite os preconceitos, não aceite as preconcepções, mas seja uma pessoa inconformada. Quanto mais fora da caixinha você for, mais criativo você será. E eu quero te desafiar a romper limites hoje. Eu quero te desafiar a quebrar padrões. Te desafiar a não ser uma pessoa que vai com a boiada, mas ser aquele que vai buscar um caminho criativo para todas as coisas. Amém? Porque essa capacidade criativa, ela já foi colocada por Deus em você. E eu quero aqui rapidamente agora falar sobre aquilo que você vai desenvolver no teu processo criativo. Teu primeiro desafio: desenvolva as tuas habilidades. Uma pessoa criativa é uma pessoa habilidosa. É uma pessoa reconhecida pelo seu talento, pela sua capacidade superior. O que é alguém habilidoso? É alguém que pode fazer algo que a maioria das pessoas não consegue fazer. É alguém que faz algo que os outros não conseguem. E eu tenho certeza que você tem habilidades. Você já pensou em alguma aí, não? Quem tem habilidades aqui? Então você vai desenvolver a tua habilidade. Porque quanto mais hábil você for, mais criativo você será. Em segundo lugar, você vai experimentar coisas novas. A criatividade te leva ao novo. A criatividade te impulsiona para você não viver a mesmice. Um profissional criativo, ele está sempre atrás de inovações. Por mais que ele faça sempre a mesma coisa, por mais que ele exerça sempre a mesma função, o criativo está sempre antenado em novidades. Ele arrumou o tripé aqui para a gente filmar, mas ele já está pensando numa nova tecnologia. Ele comprou um celular novo, mas ele já está de olho no celular mais moderno. Porque a pessoa criativa está sempre atrás de coisas novas. Está sempre estudando algo novo. Ele não se conforma com a sua condição atual.
E você vai buscar coisas novas para a tua vida. Você vai se desenvolver com novidade profissional, acadêmica, ministerial. Seja uma pessoa desesperada por coisas novas, porque você vai ser uma pessoa absolutamente criativa. E a terceira coisa, ouse em fazer diferente. Não tenha medo de ser diferente. Não tenha medo de andar por um caminho que a maioria não esteja andando. A massa, a maioria, é extremamente confortável. Por quê? Porque ela transmite uma falsa sensação de segurança. É o famoso ditado da Maria vai com as outras. Se der errado, todo mundo errou. Vocês já viram aquele joguinho do Silvio Santos? Que abria ele fazia uma pergunta, e aí abria 3 quadros assim de resposta, e as pessoas tinham que ir no quadro que elas achavam que era a resposta. Vocês já viram esse jogo ou não? Como é que chama? Eu não lembro como chama. Ninguém lembra. Alô, Silvio! Põe de novo no ar aí que o pessoal já esqueceu. Tentação? Iam lá para dentro da caixa, é isso aí mesmo. Você já viu alguém ir sozinho para uma resposta? Era raro, não era? A maioria ia todo mundo na mesma. Se acertasse, acertava todo mundo. Quando errava, a porta engolia todo mundo e todo mundo estava eliminado do jogo. Porque o ser humano, ele tem a tendência de dividir a sua responsabilidade. Porque aí se der errado a culpa não é dele. Agora o criativo não tem medo de ser diferente. O criativo não tem medo de arriscar. O criativo, ele pode sim errar, e o criativo vai errar mais que os outros. Só que ele sempre vai buscar um caminho diferente. O criativo sempre vai buscar uma inovação. E as pessoas criativas, que andam diferente, são aquelas que mudam o mundo. E está na hora de você se levantar para mudar a tua realidade. Talvez você não tenha a pretensão de mudar o Brasil, de mudar o mundo. Mas se você mudar a tua realidade, você já fez uma grande mudança. E você só vai conseguir fazer isso se você ousar em fazer diferente. Exercite a tua criatividade. E para terminar aqui, eu vou falar sobre o ciclo da criatividade. O que compõe? Porque a criatividade é um ciclo. Você não tem criatividade uma vez só na vida e acabou. Teve um lapso de criatividade. Igual ontem, né, eu vi um pedacinho do jogo Flamengo e Corinthians. Na verdade foi Corinthians e Flamengo. E o Hever, o zagueiro, fez um golaço de voleio. Quem viu esse gol do Hever? Né? Foi um gol lindo. Ele é um zagueiro. O que ele teve ali? Ele teve um lapso de criatividade. Porque normalmente o Hever é o zagueiro que vai tirar o gol dos outros. Só que naquele momento, num lampejo, ele meteu um voleio maravilhoso, fez um golaço no Corinthians, me deixou feliz demais. Só que a criatividade, ela não pode acontecer uma vez só. Criatividade não é acaso. Criatividade é ciclo. Você tem que viver ciclos criativos. E o que vai compor o ciclo criativo? A primeira coisa, originalidade. O que é um produto original? Esse produto é original. Ele tem o quê? Boa procedência. Então o ciclo de criatividade nasce numa ideia de boa procedência, num projeto de boa procedência, num conceito original. Tudo que você fizer precisa nascer em originalidade.
Se você vai aperfeiçoar algo, não há problema nenhum nisso. Bispo, como é que eu vou criar um celular novo? Já criaram o celular, já inventaram a roda, já inventaram o carro. Quem aqui concorda que a indústria automobilística evolui ano após ano? Em cima do quê? De uma mesma criação. Alguém criou o carro. O que eles fazem agora? Aperfeiçoam. Só que cada evolução de modelo parte de um conceito original. Estou lançando esse carro novo, o que ele tem? Ele tem um sensor traseiro anti-choque. Alguém lançou isso, alguém sabe quem foi o primeiro que fez? Eu não sei. Depois o que aconteceu? Foi uma ideia original que todo mundo copiou. Mas o conceito criativo, o ciclo criativo, ele nasce na originalidade. É uma coisa de boa procedência, que vai abrir um caminho, que vai dar o start. O que starta a tua criatividade é um conceito original. Depois vem a utilidade. Uma coisa criativa, ela precisa ser útil, senão você é o professor Pardal. O professor Pardal é aquele que cria coisa só para ele. O meu avô era um cara criativo. E ele, jovem, sofreu um acidente de moto e ele perdeu a perna. Perdeu a perna esquerda. Você acredita que ele desenvolveu uma perna mecânica para ele dirigir o Fusca dele? Porque depois que ele perdeu a perna, ele não podia mais ter moto. Ele comprou um Fusquinha verde, da cor da camisa da marcha, e ele desenvolveu uma perna mecânica, em que ele apoiava, ele ficou com um pedaço aqui assim da coxa, e ele cortou um pedaço de pneu, que cabia a perna dele, e ele fez de madeira, o pedal, tudo mais, e ele conseguia dirigir perfeitamente. Aí aqui eu vou falar na gravação, né? O Detran não deixava ele dirigir, porque o negócio dele não era né, legalizado. Mas ele dirigia lá no interior de São Paulo, com aquela perna. Aí quando ele foi para São Paulo, ele quis desenvolver um projeto para vender a perna mecânica. E aí eles fizeram um protótipo de aço, tudo mais, perfeito, que o meu avô usava. Mas o que eles constataram nesse projeto? Era algo criativo? Sim. Original? Sim. Porém não tinha utilidade, só servia para o meu avô. Então, o que é criativo tem que ser útil. No caso dele foi útil para ele, por isso foi criativo, mas não foi mercadológico, não deu para vender. Porque não adaptava para os outros, porque tem gente que amputava mais para baixo, outro que amputava mais para cima, não servia, aquilo ali só funcionava no caso dele. Igual no dia que nós fomos no kart com o Lê. O Lê aqui, cadeirante aqui da igreja, né, o pessoal que está assistindo aí no vídeo. No primeiro kart que a gente foi com ele. Chegou lá, nós procuramos um kart que ele pudesse correr. Achamos um lugar que falou, aqui tem kart com acessibilidade. E nós fomos felizes da vida com ele lá. Quando chegou lá, o instrutor falou, a acessibilidade, o kart só funciona acelerando, você não vai conseguir frear. Meu Deus do céu, como é que o homem vai andar no kart sem frear? Ou seja, não tinha utilidade. Ele servia para um tipo só de deficiência. Que era a pessoa que tinha dificuldade na perna direita, que não acelerava. Mas a pessoa tinha que ter a perna esquerda com movimento total. Senão ela ia capotar na primeira curva. Aí da última vez que a gente correu, nós fomos num outro kartódromo. Aí sim, lá tinha as borboletinhas no volante, e o Lê conseguiu correr perfeitamente com a gente. Porque às vezes você tem uma coisa maravilhosa, você tem uma ideia ótima, mas ela não tem utilidade nenhuma, então não é criativa. O criativo, ele pensa coisas que são aplicáveis, coisas úteis. E aí, em terceiro lugar, a ideia criativa tem valor. Valor não é o preço, não é quanto ela custa. Valor é a importância. E o produto da criatividade é importante. Ele precisa ter relevância. Ele precisa ser aplicado.
ele precisa produzir resultado. Ele se torna então valoroso, valioso. O ciclo da criatividade produz essas três coisas. Ele vem acompanhado dessas três coisas. Você quer saber se o que você está fazendo é criativo, você tem que observar se responde essas três coisas: originalidade, utilidade e valor. Quando esses três itens se aplicam naquilo, aí então você está diante de um ciclo, de um processo criativo. E se prepare, porque na tua vida vai estar cheio desses ciclos e você vai ser uma pessoa diferenciada, porque você tem uma capacidade que é a inteligência espiritual. Unidade apostólica de inteligência. Nós aqui não somos uma sala de Albert Einstein, mas nós somos pessoas que vão aplicar a inteligência espiritual, a inteligência emocional, que vão desenvolver os seus ciclos, os seus processos criativos e vão produzir coisas maravilhosas. Receba, eu declaro que essa marca está na tua vida em nome de Jesus. E você que assistiu esse vídeo, acompanhou essa palestra, muito obrigado pela tua audiência. Não se esqueça de deixar o teu like aqui nesse vídeo, de curtir e se inscrever aqui no meu canal, porque a tua inscrição é muito importante para que o canal seja divulgado, tá bom? Obrigado pela audiência, Deus abençoe, tchau, tchau.